Reflexão sobre os principais temas bíblicos nos nossos dias. Merece a nossa atenção o combate à ansiedade pela fé, a responsabilidade no uso da tecnologia e das palavras e o amor ao próximo, vivendo em uma sociedade polarizada. Esses temas nos ajudam a conectar os ensinamentos antigos com os desafios da vida odierna. O caminho para alcançarmos saúde mental e paz interior. Jesus nos oferece em Mateus capítulo 6 um consolo prático para evitarmos o excesso de preocupações e o estresse do mundo moderno. Descansando em Deus, o repouso espiritual é um desafio à cultura atual do esgotamento e da produtividade a qualquer custo, atentando para nossos relacionamentos e convivência. O amor aos inimigos. Esta orientação de Jesus para orarmos por quem está sempre infundada e insistentemente divergindo de nós é o antídoto direto para a polarização e a hostilidade presentes nas redes sociais ao nos relacionarmos com o nosso próximo. O poder destrutivo da língua. Na era digital, os ensinamentos de Tiago sobre o controle das nossas palavras, onde mensagens ditadas pelo impulso ou incontinência causam profundas mágoas em nosso próximo. Vivendo com ética e propósito. Em um tempo de grande pressão por aparência e status nas redes sociais, o Evangelho é um oportuno convite à reflexão sobre o valor pessoal baseado na graça e não no consumo. Agindo com justiça e cuidado com o frágil. Os profetas do Antigo Testamento e as atitudes de Jesus reforçam a defesa dos vulneráveis, dos pobres e da justiça social como marca de uma viva fé. Os versículos principais que nos levam a refletir sobre os dias atuais abordam o excesso de informação, a necessidade de tolerância e a busca por paz interior. Eles são fonte de respostas diretas para evitar o cansaço mental e o ritmo acelerado da nossa sociedade. Alguns textos bíblicos ideais e seus respectivos pontos de aplicação prática para os dias em que vivemos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 21 a 22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Ponto para reflexão. Enquanto o mundo atual exige pressa constante e hiperconectividade, a saúde espiritual depende de momentos de silêncio, oração e confiança no controle divino. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 9. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Ponto para reflexão. É tendência da sociedade atual cancelar e atacar
quem pensa diferente. A palavra convida a praticar a empatia e a manter a doçura mesmo em debates difíceis. Mantendo a esperança diante das crises globais. João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto para refletir. Devemos manter o otimismo realista. Notícias sobre crises econômicas, climáticas ou guerras geram temor do futuro, mas a fé bíblica é uma âncora para a mente quando nos proporciona a certeza de que a história tem um propósito maior. Portanto, devemos caminhar neste vale aliados ao propósito de Deus. Tomemos como base o texto de Isaías 40, versículos 29 a 31. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A comunhão contínua com Deus é a única fonte de energia espiritual para cumprir a nossa missão terrena. Diagnosticando o nosso tempo, o problema atual, vivemos da era do esgotamento mental e da distração espiritual. Corremos muito, fazemos muito, mas com frequência nos sentimos vazios e sem direção. Vivemos a época da ilusão da autossuficiência. Tentamos cumprir nossas metas, cuidar da família e até servir ao nosso próximo, baseados apenas no nosso próprio esforço e intelecto. A resultante disto é a frustração e o extremo cansaço. A grande verdade, jamais podemos cumprir o propósito de Deus contando com a nossa força. A grandiosidade do chamado de Deus para a nossa vida exige de nós uma fonte de energia que não pode vir de nós mesmos. O segredo da comunhão: conectar para frutificar. Disse Jesus em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Como devemos buscar a comunhão com Deus? O que a comunhão com Deus exige de nós? Desligar as notificações do celular e separar um momento diário de oração e leitura da palavra. Não é uma questão de tempo livre, é sobre prioridade. O ramo somente pode dar fruto se ligado à árvore. Ao focarmos na comunhão, o fruto do nosso propósito surgirá naturalmente. Deixemos a fraqueza e recebamos a força. Eis o texto de apoio. Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31. Não devemos cruzar os braços ao esperarmos do Senhor. Pelo contrário, devemos trançar a nossa fragilidade com a corda inquebrável da força de Deus. Quando nos alinhamos com o propósito de Deus, voamos alto, ganhamos visão espiritual acima dos problemas como águias. Corremos e não nos cansamos, ganhamos resistência para os momentos de grande atividade. Deus tem uma missão para nós, da nossa família, no nosso trabalho e da sociedade. Porém, só descobriremos e suportaremos o peso dessa missão se estivermos intimamente ligados
ao Criador. Enfrentemos o desafio prático para nossos dias. Assumamos um compromisso de jejum, de distrações, menos entretenimento e mais oração, para que possamos reativar a vida de comunhão. Clamemos para que o Espírito Santo renove nossas forças, quando cansados, ativando um estágio de intimidade e clareza de propósito alinhado a Deus. Vamos conectar o espírito de fortaleza com a fidelidade aos compromissos com Cristo, partindo da ilustração do segredo da sequoia. A sequoia é uma das árvores mais impressionantes do mundo. A sequoia é gigante, ultrapassa os 90 metros de altura e vive por milhares de anos. Juntas, elas enfrentam tempestades violentas, invernos rigorosos, ventos devastadores e fortes incêndios florestais. Ainda assim, permanecem firmes, imponentes e inabaláveis através dos séculos. Qual o segredo de tanta resistência? Diversamente do que muitos pensam, o segredo da sequoia não está na profundidade isolada de suas raízes. Na verdade, surpreendentemente, as raízes de uma sequoia são muito rasas se comparadas ao seu tamanho. O verdadeiro motivo da sua estabilidade está no fato de que as suas raízes crescem para os lados, entrelaçando-se firmemente com as raízes das outras sequoias ao seu redor. Quando o vento forte bate em uma floresta de sequoias, ele não atinge uma árvore solitária. Ele atinge uma fortaleza viva, um sistema interconectado, onde uma árvore sustenta a outra. Elas compartilham os nutrientes do solo e dividem o impacto do vendaval. Nenhuma cai sozinha, porque todas estão fundidas em uma base única. Caros irmãos, essa é uma imagem que traduz com perfeição o que significa receber o espírito de fortaleza para cumprir os nossos compromissos com Jesus Cristo nos dias de hoje. Não raramente falhamos em nossas promessas com Deus porque tentamos ser cristãos solitários. Tentamos enfrentar as tempestades da tentação, do cansaço, das crises financeiras e das pressões do mundo moderno, contando apenas com a nossa própria força de vontade. Qual o resultado disto? Balançamos, quebramos e desanimamos. O espírito de fortaleza não é uma supercapacidade humana ou uma teimosia nossa em tentar fazer o bem. A fortaleza bíblica é resultante de duas conexões, vertical e horizontal, inseparáveis. Entrelaçar nossas raízes em Deus, através de uma comunhão diária, profunda e inegociável na oração e na palavra. Entrelaçar nossas raízes na igreja, vivendo em verdadeira comunhão com o corpo de Cristo, onde sustentamos uns aos outros nos dias de fraqueza. Quando nossas vidas estão completamente fundadas em Cristo e conectadas aos nossos irmãos, o Espírito Santo nos reveste de uma resistência que não é nossa. É assim que encontramos poder para acordar cedo, cumprir o nosso chamado, honrar nossos votos, servir ao próximo e dizer não ao pecado, mesmo quando o mundo inteiro sopra na direção oposta. Neste momento, Jesus não nos está chamando para sermos o mais forte por nós mesmos. Ele está nos convidando a parar de lutar sozinhos, a aprofundar nossas raízes nele e a receber o espírito de fortaleza que faz o cansado caminhar sem desfalecer. Olhando para a nossa vida hoje, estamos nos parecendo com uma sequoia firme ou com uma folha seca que qualquer vento de crise consegue carregar. Quantos compromissos fizemos com Deus no início deste ano e que foram deixados pelo caminho por causa do cansaço crônico?
Será que o motivo de estarmos tão esgotados espiritualmente não é o fato de estarmos tentando lutar sozinhos contra batalhas que só podem ser vencidas em comunhão? Estamos aqui buscando uma melhora temporária ou desejando aprofundar de verdade as nossas raízes na única fonte que pode nos sustentar de pé? Caros irmãos, a verdade que a botânica nos ensina através das sequoias é a mesma que a Bíblia nos alerta há milênios. A autossuficiência é o caminho mais rápido para a queda. Nós não fomos criados para aguentar o peso do nosso pecado isolados de Deus. É por isso que, para obtermos esse espírito de fortaleza e cumprirmos nossos votos com o Senhor, precisamos primeiro diagnosticar onde está o nosso erro. Ele quase sempre começa quando negligenciamos a nossa base. Vamos abrir a palavra e entender o nosso primeiro ponto: o diagnóstico do nosso tempo e a ilusão da força humana. Se você se identificou com o cansaço dessas perguntas, tenho uma boa notícia para você. O seu esgotamento não é o fim da sua linha, é apenas o sinal de que suas raízes precisam ir mais fundo. Deus não nos chamou para vivermos quebrados pelas tempestades da vida. Ele nos deu o Espírito Santo para ser a nossa fortaleza interna. Mas para que essa força flua e ative o nosso propósito, necessitamos mudar a nossa conexão. É sobre essa mudança de postura que o Evangelho nos convoca a refletir agora. Vamos entrar no nosso primeiro ponto e descobrir como sair do esgotamento através do alinhamento com Deus. Nossa fragilidade só se transforma em fortaleza quando cruzamos com o poder do Criador. Não adianta tentar fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Por isso, desejo convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 30 e 31, para entendermos o nosso primeiro ponto desta reflexão. Porque as nossas próprias forças sempre falham e como a verdadeira comunhão reconecta o nosso propósito. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O texto do Antigo Testamento que embasa a metáfora das raízes e da força comunitária é Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. E se alguém prevalecer contra os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Este versículo se conecta com a metáfora das raízes, como os fios de uma corda se entrelaçam para suportar pesos que nenhum fio aguentaria sozinho. As raízes das sequoias se trançam debaixo da terra. Eis a aplicação espiritual. Na vida com Cristo, as 3 dobras são eu, você enquanto igreja e o próprio Deus. Quando entrelaçamos nossa vida na comunhão com o corpo de Cristo, firmando-se no Senhor, Ele cria um sistema de defesa espiritual imbatível contra os ventos da vida. A relação entre Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, Jeremias, capítulo 17, versículos 7 a 8, e a ilustração das sequoias está na revelação de que a verdadeira força espiritual não é individual, mas sim o resultado de conexões profundas. Enquanto Jeremias foca na direção vertical, onde a raiz busca água, Eclesiastes foca na conexão horizontal, como as vidas se entrelaçam. Irmão, a sequoia só fica de pé na seca porque buscou a fonte correta.
O cristão só cumpre seus compromissos com Jesus quando para de buscar forças do entretenimento nas redes sociais ou nos psicologismos humanos e decide estender suas raízes diárias na oração e na palavra de Deus. Assim, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, nos afirma que um homem sozinho pode ser vencido, mas o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esta é a perfeita conexão para o segredo do comportamento biológico da sequoia. Ela sozinha cai com o vento, porque sua raiz é rasa. Porém, quando as raízes de centenas de sequoias se cruzam e se abraçam debaixo da terra, elas formam um cordão de milhares de dobras vivo. O vento pode ser um furacão, mas para derrubar uma árvore, teria que derrubar a floresta inteira. A aplicação prática disto está no fato de que o isolamento é o caminho para a derrota. O espírito de fortaleza não opera em cristãos que vivem como ilhas. Quando nos unimos ao corpo de Cristo, servimos ao próximo e compartilhamos suas lutas com os irmãos. As nossas raízes se entrelaçam com as deles. Tornamos-nos partes de um cordão biológico espiritual que Satanás não consegue quebrar. Cremos que, a despeito da distância que nos separa, podemos nos unir em oração, em horário pré-determinado, e assim ter certeza, conforme Romanos, capítulo 8, versículos 38 a 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Chegamos finalmente ao foco do problema, a ilusão da força humana e o resgate das nossas raízes. Irmãos, o grande erro do cristão moderno é crer que fidelidade a Deus depende apenas da nossa força de vontade. Nós vivemos em uma sociedade que aplaude o esforço individual, que exalta o homem focado, o profissional obstinado e a pessoa autossuficiente. Fomos condicionados a crer que, se nos esforçarmos um pouco mais, daremos conta de tudo. Porém, a matemática de Deus diverge completamente da matemática do mundo. No reino de Deus, toda tentativa de ser forte sozinho é o primeiro passo para uma queda memorável, porque está escrito em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. O espírito de fortaleza não é ativado quando tentamos ser um super cristão. Ele somente é ativado quando reconhecemos nossa fraqueza e decidimos mudar a direção das nossas raízes, pois, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Atentemos para o que Deus está nos ensinando através da sua palavra. Guarde isso no seu coração. Com a raiz no ribeiro e os braços no cordão, tempestade nenhuma me joga no chão. Que o inferno escute a nossa declaração de dependência. Quando o fardo parecer pesado demais para você suportar, você não vai se isolar em casa sentindo pena de si mesmo. Você vai ligar para o irmão na fé e dirá: as minhas raízes estão fracas hoje, entrelace as suas nas minhas, porque eu preciso de sustentação. Se quisermos forças para cumprirmos nosso propósito até o fim, o primeiro passo é este: devemos quebrar o orgulho da autossuficiência e parar de tentar lutar sozinho. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.
eternidade. Amém.